O avesso da pele. O avesso, parte 8. Minha mãe se casou com o Vitor, mas eles não se casaram de maneira formal. Apenas decidiram ir morar juntos, porque, como eu disse, foi o modo que eles encontraram para ter mais intimidade. Na verdade, eles foram morar nos fundos do armazém, ao lado da casa dos pais de Vitinho. Uma casa pequena, de madeira, com um fogão de 4 bocas, um sofá de 2 lugares e no quarto uma cama de casal. Era o suficiente. Ter pouco era um incentivo para construírem juntos alguma coisa. Tudo era novo, mesmo que aquele lugar fosse sempre o mesmo. O casamento deu outro significado à vida de minha mãe. No início, fizeram muitos planos. Queriam sair dali um dia, morar em Florianópolis. Queriam ter uma família. Quero ter 3 filhos, disse Vitor. Minha mãe ria e sentia-se animada. Além disso, a possibilidade de ter filhos também os excitava. Faziam amor quase todos os dias da semana. Vitinho gozava dizendo que queria engravidá-la, e minha mãe respondia: Me engravida, me engravida. Acontece que minha mãe tomava anticoncepcional, porque, apesar da excitação, apesar do desejo da maternidade, achava que ainda não era o momento, e também porque, no fundo, tinha medo. Além disso, queria ter a própria casa, quem sabe fazer uma faculdade. No entanto, Vitor disse que não queria demorar muito para ser pai. Queria logo formar a própria família. E minha mãe sorria e pensava que aquilo era amor. E houve um dia em que Dona Maria, a sogra, veio conversar com minha mãe. Bateu na porta e pediu para sentar um pouco. Tomaram um café com biscoito. Dona Maria disse que estava feliz de ter a minha mãe morando com eles, que a via como uma filha, mas que elas tinham de combinar algumas coisas, como, por exemplo, as tarefas da casa. Minha mãe respondeu que sempre fazia tudo enquanto Vitinho trabalhava no armazém com o seu Armindo. Dona Maria não esperou que ela terminasse e foi mais direta. Não estou falando só da casa de vocês. Estou falando de tudo. E fez um gesto largo com os braços. Agora você é da família, e isso significa que pode ajudar a manter a casa dos seus sogros limpa também. Uma moreninha forte igual a você pode ajudar bastante. E minha mãe respondeu que tudo bem, que ela se sentia mesmo da família, e a Dona Maria lhe agradeceu dizendo que elas iam se dar muito bem. E, quando o Vitinho chegava do armazém e sentava-se à mesa, a comida já estava pronta. Depois tomavam um banho e faziam amor. Foi assim por alguns meses. Certa vez, Dona Maria chamou-lhes a atenção por causa dos barulhos noturnos e disse que ali era uma casa de respeito e não um puteiro, que, se minha mãe estava acostumada a gritar daquele jeito quando andava perdida por ali, que ali tinha que respeitar, porque eles eram cristãos, iam à igreja e zelavam pela moral. Já tinha ouvido que as pretas eram assim, mas assim já é demais, comentou Dona Maria com o marido certa vez, antes de irem dormir. Minha mãe aceitou aquilo em silêncio, porque estava constrangida, ou porque ainda não tinha o ímpeto de reagir. No entanto, à noite, quando estavam deitados depois de terem feito amor praticamente em silêncio, minha mãe reclamou para o Vitinho. Ele a escutou atento. Em seguida riu, para minimizar a situação, e disse que a mãe dele tinha certa razão, porque afinal eles estavam no terreno da casa dela e, portanto, tinham de seguir as regras. Minha mãe pensou em discutir, porém achou melhor se calar. Passados alguns meses, não demorou muito para que a rotina de casada começasse a incomodar minha mãe. 6:30. Fazia o café para seu Armindo e o Vitinho, que abriam um armazém às 7:30. 8:30. Alimentava as galinhas e um casal de gansos,
dos quais ela morria de medo. 10 horas. Preparava um lanche e levava para o Vitinho. 10:30. Varria a casa de Dona Maria, o pátio e depois a própria casa. 11 horas. Dona Maria e minha mãe começavam o almoço. Às vezes, elas iam à feira, que acontecia 2 vezes por semana. E minha mãe era sempre quem carregava as compras, porque Dona Maria argumentava que sofria da coluna e não podia carregar nada. Argumento que só mais tarde minha mãe saberia ser mentira. E, diante do mesmo argumento da dor na coluna, minha mãe fazia o almoço, embora ela sempre fosse péssima cozinheira. 14 horas. Lavava a louça, secava e depois ia para os fundos da casa e lia alguma revista de fofocas. 15 horas. Preparava outro lanche para o Vitinho. 16 horas. Dona Maria saía para conversar com as amigas e pedia para minha mãe limpar o banheiro ou passar cera no chão. 18 horas. Preparava o café da tarde para o sogro e o Vitinho. 20 horas. O armazém fechava e minha mãe tinha que pôr a mesa para o jantar. 22 horas. Minha mãe lavava a louça. 23 horas. Tomava banho e já não fazia um amor durante a semana. Certo dia, minha mãe disse ao Vitinho que eles tinham de mudar dali, porque ela queria ter a casa dela. Mas essa aqui é a nossa casa, ele respondeu. Minha mãe disse que, para ela, não era, e que a Dona Maria a tratava como uma empregada. Não exagera, amorzinho, ele disse, a abraçando e acariciando suas pernas. Minha mãe se afastou e disse que estava falando sério. Eu quero sair daqui e logo. Vitinho percebeu que minha mãe não estava brincando e respondeu apenas que ia ver aquilo, mas que não queria problemas em casa. Vocês têm que se dar bem. Eu e meu pai passamos o dia no armazém e no fim do dia a gente só quer paz. A gente só quer voltar e encontrar as coisas em ordem. Minha mãe não concordava com aquilo. Depois disso, eles vão para a cama, um emburrado com o outro. No fim de semana, minha mãe faz uma visita a Flora e Madalena. E então soube das novidades, que a família de Rubão estava no Morro das Pedras, e que parecia que eles iam passar um tempo por ali. Madalena trouxe um café. Depois voltou para minha mãe e disse que ela aparentava estar um pouco abatida. Está tudo bem com você e o Vitor? Minha mãe disse que sim, que só se sentia um pouco cansada, porque vinha ajudando a Dona Maria nos afazeres da casa. Que tipo de afazeres? Ela perguntou. Minha mãe respondeu que não era nada demais e quis mudar de assunto. Madalena olhou para ela, desconfiada, mas preferiu não insistir. Parte 9. Para quem nunca fez terapia de casal, uma situação dessas pode parecer um tanto cômica. Pelo menos para você pareceu que era. Na verdade, você praticamente foi obrigado pela minha mãe a ir para o consultório da terapeuta dela, a Jane. É importante dizer que meses antes daquela sessão de terapia de casal, quando você e minha mãe estavam caminhando pelo centro da praia de Torres, entraram no bar para tomar uma cerveja e viram, no fundo desse mesmo bar, uma mulher bêbada, xingando o garçom porque ele havia errado as doses de uísque. Vocês logo reconheceram aquela mulher. Era a Jane, a terapeuta da minha mãe. Quando Jane os viu, gritou lá do fundo o nome da minha mãe e disse que estava muito feliz em vê-la ali. Que coincidência linda essa, ela repetiu. Minha mãe ficou constrangida. Você também. Nenhum de vocês dois queria ver o próprio terapeuta num estado daqueles. Porque o paciente sempre acha que os terapeutas são pessoas boas e sensatas, que não bebem e não dão vexames em bares. E era diante da Jane que vocês estavam agora. Além dela, estava o teu terapeuta, o Reinaldo. Quando minha mãe propôs esse tipo de terapia, vocês e os seus respectivos psicanalistas na mesma sala, você achou estranho e nem imaginava que uma modalidade dessa existia. E, mesmo desconfiado, você aceitou,
porque parecia ser a última chance de vocês se entenderem. Vocês foram recebidos pela Jane. Ela estava com um perfume que te deixou levemente enjoado. Vocês entraram numa sala sóbria demais por causa dos móveis escuros e também devido às paredes com estantes de livros. Vocês sentaram um ao lado do outro, em poltronas muito confortáveis. Você estava com 32 anos, mas por algum motivo, ali, você lembrou quando você fora chamado na secretaria da sua escola. Você estava na 6ª série e tinha 12 anos. Sentou-se diante do diretor e da supervisora e eles queriam saber por que você tinha começado a gritar feito um doido na aula de ciências. Você assustou todo mundo, sabia? E você até quis dizer que na noite anterior seu tio, o Zé Carlos, quase tinha matado a sua tia com um tiro, mas ele atirou no chão e ficou aquela marca no assoalho. E então, para piorar as coisas, veio o professor de ciências e disse que a porra do sol ia explodir. Mas, como sempre, você se calou. Eles acharam que você passava fome, porque era magro demais. Então a supervisora da escola te trouxe umas bolachas Maria e um copo de leite com alguma coisa que lembrava sabor de morango. Pessoas brancas nunca pensam que um menino negro e pobre possa ter outros problemas além da fome e das drogas. Eles te perguntaram o que estava acontecendo. Você não respondeu. Você se guardou. Escondeu o tumulto vital que eles nunca iriam compreender. Quando a sessão começou, os 2 terapeutas cruzaram as pernas ao mesmo tempo. Você achou aquilo engraçado, mas não riu. Minha mãe, por sua vez, estava esperançosa. Pensava que vocês sairiam dali resolvidos. Apostou todas as fichas naquela sessão. Na verdade, vocês não sabiam como deixaram que as coisas chegassem àquele ponto. Não sabiam como chegaram àquela situação em que não foram capazes de resolver as coisas entre si. Após um breve silêncio, Jane começou. Bem, amigos, quero que saibam que estamos aqui para ajudá-los. E que o fato de estarem aqui já demonstra que vocês ainda desejam estar juntos. Demonstra também que acreditam no amor que vocês têm um pelo outro. Por isso estamos aqui. A gente sabe que a comunicação é mesmo muito difícil, às vezes. E antes que ela terminasse, você a interrompeu, dizendo que não devia ser difícil. O que não deve ser difícil? Jane perguntou. A comunicação, você respondeu. Jane não gostou do seu jeito, soou arrogante. Mas ela seguiu. A comunicação entre as pessoas nunca foi fácil. A Marta me relatou sobre a tua dificuldade de se abrir, de se colocar, de falar sobre os teus sentimentos. Então você pediu a palavra novamente, levantando a mão, da mesma forma como seus alunos faziam quando queriam apenas tumultuar a aula. Temos um problema aqui. Você disse, a senhora não pode dizer que me conhece. Conhece apenas o ponto de vista da minha esposa em relação a mim. Ela respondeu com certa aspereza. Eu não disse que te conhecia, Henrique. Não disse diretamente, mas disse. Você respondeu com calma, porque queria parecer superior a tudo aquilo. Silêncio constrangedor. Reinaldo tomou a palavra. Olha, Henrique, nós sempre pensamos no lado negativo quando estamos em crise. Ficamos agressivos até. E isso é normal. Mas veja, ele disse descruzando as pernas. A crise é o melhor momento das nossas vidas, porque é quando nos reavaliamos, quando fazemos uma autocrítica. E o melhor disso é que, quando a crise passa, tudo fica melhor. São as crises que nos levam adiante. Portanto, gostaria de propor um exercício a vocês. Quero que pensem no momento em que vocês se conheceram. Pensem naquilo que os fez se apaixonarem um pelo outro. Pensem um pouco e digam, verbalizem. Esse é o momento de resgatar o que vocês perderam. Você achou aquilo tão ridículo
que não via nenhuma possibilidade de dizer algo. Quer dizer que vocês querem que eu passe por cima de tudo que aconteceu e fique aqui relembrando a porra de um passado, você pensou. Mas você não disse nada. Apenas ficou remoendo as coisas dentro de si. Por breves instantes o silêncio dominou novamente a sala. Enquanto isso, você observava os terapeutas e pensou que eles não sabiam nada de vocês, não conheciam o tumulto vital de vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que a metade dos seus problemas estava contida na cor da pele, você pensou. Não diretamente, mas lá no fundo. Você sabia que tudo isso era mais complexo do que eles imaginavam. A psicanálise tinha cor e era branca, você pensou. E definitivamente havia coisas que escapavam a Freud. Você só queria ser honesto consigo, porque nunca sabemos se somos suficientemente bons ou quando somos incapazes de fazer algo. Não pela nossa cor, mas porque simplesmente não conseguimos fazer, você pensava. E ninguém nunca te diz que você pode fracassar, que está tudo bem se você cometer um erro. O mundo seguirá, fique tranquilo. Nada demais vai acontecer. Quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero ou apenas uma espécie de piedade, ou para não se sentir culpada, ou mesmo para não ser acusada de racismo. Não sabemos avaliar nosso fracasso, porque é tentador atribuir todas as nossas fraquezas e nossas falhas ao racismo. E, para não cair nessa armadilha, você precisa tirar forças, sabe-se lá de onde, e construir dentro de si uma espécie de balança ética. E não sei explicar bem como uma porra dessas funciona, entende? Porque você passa a vida escutando que, apesar de tudo, você tem de aguentar. Você passa uma boa parte da vida apanhando e ainda te dizem que você não pode fazer certas coisas, que você não é capaz. E para sobreviver, porque é assim que você vê a vida, um tumulto vital com o qual você tem de lidar, apesar da cor da sua pele. Você não só mostra que é capaz, como também precisa mostrar que é sempre melhor. E quando você falha, quando você cai, você precisa abrir mão da autopiedade, mesmo que seja a sua única bengala, mesmo que haja um mundo nefasto ao seu redor. É preciso ser honesto com seus afetos, mas isso dói. E às vezes não se quer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre as suas reais capacidades. E é essa a perversidade do racismo, porque ele simplesmente te impede de visitar os próprios infernos. Sim, Freud nos escapa, você pensava. Minha mãe foi a primeira a falar. Quando vi o Henrique, não achei muita graça nele, porque ele era muito tímido. Eu jamais gostei de pessoas muito tímidas. Foi uma amiga minha, a Anne, que nos apresentou. E quando eu escutei a voz dele, assim, pausada e grave, quando vi o quanto era gentil, achei que devíamos nos conhecer mais. E então passei a admirá-lo. Naquele momento minha mãe arriscou te olhar com o canto do olho. Mas você seguiu firme. Não esboçou nenhuma reação. Jane pediu que ela continuasse, fazendo uma cara de vamos, continue, coragem. Minha mãe disse ainda que, no início, vocês faziam planos e tudo parecia mais fácil. Depois ficou em silêncio, porque não conseguia ir mais adiante. Jane segurou a mão de minha mãe e disse, muito bem, como um adulto que cumprimenta uma criança depois de ela ter feito algo positivo. Então, foi a vez de Reinaldo pedir que você falasse alguma coisa. Você disse que não queria dizer nada, porque simplesmente não tinha nada a dizer.
Você sabia que, de certo modo, estava sendo infantil. E então, de repente, minha mãe começou a chorar e disse que queria ir embora. Ela te acusou de ser egoísta e imaturo. Disse que não fora com aquela pessoa que ela havia se casado. A essa altura, a Jane ofereceu um lenço para ela. Você se sentiu culpado vendo aquela cena e foi desfazendo a sua cara irônica. E começou a buscar alguma imagem positiva para dizer algo naquela sala. Mas as únicas coisas que vinham à sua cabeça eram as brigas, as discussões e os ciúmes. O dia em que fomos para o Rio, você disse, assim de impulso, sem saber aonde ia dar aquilo. Quando fomos ao Rio de Janeiro, e estávamos em Copacabana, sentados no calçadão, olhando para o mar, a Marta e eu. Senti que aquela situação era uma espécie de paraíso, porque eu gostava de ser eu. Eu gostava porque eu tinha a Marta ao meu lado. E acho que, quando gostamos de ser quem somos, é um sinal de felicidade. Depois que você disse isso, Jane pareceu comovida. Reinaldo também. Mas você não. Você não conseguia se comover com nada. Contou aquilo apenas porque queria sair logo daquele lugar. Não conseguia ser mais honesto com eles. Talvez nem consigo mesmo. Você queria apenas sair. Só isso. Minha mãe também quis ir embora. Mas embora com você, para casa. Ela queria retomar a vida e ter um filho. Talvez todos naquela sala de fato acreditassem que aquilo poderia funcionar. Talvez todos ali tivessem boas intenções, menos você. Você não queria que nada daquilo desse certo. Para você, o fim já havia chegado. Após a crise de choro da minha mãe, você achou que também deveria chorar para demonstrar um pouco de humanidade. Então você chorou, e nem sabia bem por quê. Na verdade sabia. Você estava com os olhos cheios d'água porque tinha lembrado da primeira vez em que foi a um terapeuta. Depois de ter tido um ataque de ansiedade por causa da história da explosão do sol e daquela maldita marca de tiro no assoalho da casa da sua avó. Quem te levou foi sua mãe. Disse que sempre desconfiou que você tivesse autismo, porque nunca foi de falar muito. Você era quieto demais e às vezes ficava parado por muito tempo olhando a esmo para o céu, e sua mãe se preocupava porque achava que aquilo era algum tipo de problema grave que você tinha na cabeça. E lembrou que a partir daquele momento você sempre achou que fosse autista, mesmo sem saber bem o que isso significava. Você apenas pensou que havia um problema com você, mas talvez nunca tenha percebido que toda aquela vontade de ficar calado, que toda aquela vontade de permanecer quieto, pudesse ter a ver com a cor da sua pele. Que o seu receio de falar, seu receio de se expor, pudesse ter a ver com as orientações que você recebeu desde a infância. Não chame a atenção dos brancos. Não fale alto em certos lugares. As pessoas se assustam quando um rapaz negro fala alto. Não ande por muito tempo atrás de uma pessoa branca, na rua. Não faça nenhum tipo de movimento brusco quando um policial te abordar. Nunca saia sem documentos. Não ande com quem não presta. Não seja vagabundo. Tenha sempre um emprego. Tudo isso passara anos reverberando em você, como uma espécie de mantra, um manual de sobrevivência. Quando seu pensamento voltou para a sala, minha mãe e os terapeutas estavam te olhando. Queriam saber de vocês o que podiam fazer de concreto para reatar o casamento. Jane disse que foi uma conversa muito produtiva e que vocês alcançaram a meta. E, ao ouvir aquilo, você teve vontade de mandar tudo à merda. Porque aquela conversa mais parecia uma reunião empresarial, com seus escopos, estratégias, pareceres, gráficos e curvas ascendentes de sempre. Mas acontece que você e minha mãe estavam fragilizados. Não queriam estender mais a situação. No final, vocês prometeram ir juntos para casa e conversar mais um pouco. No entanto,
Durante a volta no táxi, vocês permaneceram em silêncio. Nada do que vinha à sua cabeça era bom para ser dito. Vocês estavam num campo minado. Qualquer palavra poderia explodir. Mesmo assim você tentou. Sugestões para o jantar? Você perguntou. Minha mãe não respondeu de imediato. Apenas olhou de volta para a janela. Ainda estava com os olhos cheios d'água. Depois de alguns instantes, ela se virou e perguntou se era só aquilo que você tinha para dizer. Se era a única coisa que você tinha a dizer. Sim, você respondeu com tranquilidade. Acontece que, sem querer, a sua resposta seca soou como um deboche para minha mãe. Mas você não estava sendo debochado, nem irônico. Apenas respondera de forma direta. Então é só isso que te preocupa? O que vamos comer? Perguntou minha mãe, decepcionada. Você respirou fundo e disse que não, que havia milhares de outras coisas que o preocupavam, que você só estava tentando quebrar o gelo. Ficaram em silêncio novamente. Passaram o resto do caminho calados. Quando vocês chegaram ao prédio, você disse a ela que não ia subir. Minha mãe perguntou, por que isso agora, Henrique? Nós fomos até a terapia, dissemos um monte de coisas, eu me expus. Falei tudo o que me machucava, as coisas que me doíam e que são difíceis para mim. Porque achei que precisávamos disso. E agora você vai dar uma de criança mimada, dizendo que não vai subir? Vocês caminharam mais um pouco e pararam no portão. Minha mãe te olhou, e então você não vai subir mesmo, né? Você não respondeu. Foi o suficiente para que minha mãe começasse a gritar te chamando de filho da puta. É isso que você é, um grande filho da puta. Eu fiz tudo por nós, tudo. Eu abri mão de mim, da minha vida, dos meus sonhos. Me sinto tão arrependida de ter casado com você, Henrique, tão arrependida. Você não suportou ser xingado daquela forma e respondeu que filha da puta era ela, controladora, insegura, que achava que tudo girava em torno de si. Você acha que pode fazer tudo, que pode dizer qualquer coisa só porque sofreu na vida. A vida passa por cima de tudo, Marta, você gritou. Pare de tentar parecer inteligente e equilibrado, coisa que você não é, nem nunca foi. Minha mãe queria te atingir de alguma forma. Ela queria te machucar. Ela sabia que questionar sua inteligência e o seu bom senso te desestabilizava. Eu quero que você suma daqui. Acabou, Henrique. Não quero mais saber de nada. Eu tentei tudo, tudo. E você nunca se esforçou para dar certo. Fui sempre eu quem tentou consertar as coisas. Fui eu que segurei a merda desse casamento pela gola e não deixei ele morrer. Vai embora. Depois de ouvir isso, você desistiu da discussão. Para você, não havia mais nada a ser dito. Você apenas deu as costas a ela e saiu. Virou a esquina. Sair assim pareceu ter sido a melhor das decisões. Mas você estava enganado, porque, quando olhou para trás, viu minha mãe caminhando apressadamente atrás de você. Ela te chamava. Na verdade, ela gritava. Volta aqui, Henrique. Você não pode sair aqui. Volta aqui, seu covarde. Ela gritava. A rua estava cheia. As pessoas olhavam para vocês com desaprovação, outros com pena, porque achavam que vocês eram dois loucos. Vocês eram um casal de negros gritando pela rua. Isso causa um efeito no imaginário das pessoas, ou confirma aquilo que elas pensam de pessoas negras. São escandalosos, barraqueiros e mal educados. Mesmo com minha mãe berrando a plenos pulmões, você não parou, continuou caminhando. Apertou o passo. Você queria fugir. No entanto, sem que você percebesse, minha mãe começou a correr e em poucos minutos ela te alcançou e te segurou pelo braço. Você tentou se desvencilhar. A cena era altamente patética, mas vocês não se davam conta disso. Vocês estavam no fundo do poço da relação. Quando você tentou tirar a mão dela do seu braço, vocês ficaram perigosamente próximos da avenida.
Os carros buzinavam. Vocês chegaram a invadir uma faixa da rua. Por fim, vocês se afastaram. Estavam ofegantes, estavam ofendidos e humilhados. Você percebeu que não poderia ir embora, não assim. Você tentava pôr a cabeça no lugar. Minha mãe sentou no meio-fio. Nem se importava que os carros estivessem passando a centímetros dela. Foi nesse momento que você lembrou do seu amigo Francisco. Na verdade, foi a história do Francisco que influenciou no meu nascimento. De alguma forma. Francisco foi casado por 15 anos. Um dia decidiu se separar da esposa, a Roberta, porque se apaixonou por uma ex-aluna, a Mariana, que tinha 19 anos. Era bonita, tinha muita vida e muita admiração pelo Francisco. Admiração por um homem de 43 anos. A separação não chegou a ser traumática, mas foi dolorida. Francisco era professor de literatura e português. Basta dizer apenas que aquele encontro foi, de certo modo, fulminante. Em todos os sentidos. Francisco nunca havia traído a esposa. Mas quando ele reconheceu a Mariana na rua e se cumprimentaram, eles conversaram por mais de 1 hora. E ela disse que gostava muito das aulas dele e que sentia saudades daquele tempo. E ele mentiu dizendo que também sentia saudades. Mentiu porque não lembrava muito bem daquela turma do 2º grau. O fato é que os dois trocaram telefones e e-mails, e daí começaram a se encontrar, e depois a transar, a ponto de ela dizer que sentia algo muito forte por ele, e ele dizer que sentia algo muito forte por ela. Não se soube exatamente quanto tempo passou, mas tudo foi muito rápido, questão de meses. No dia em que Francisco foi embora de casa, ele não mediu as palavras. Disse apenas que havia se apaixonado por alguém. Não houve discussão, apenas muita tristeza e um marejar de olhos. Havia em Roberta um profundo ressentimento, ainda mais quando ela descobriu que Mariana tinha metade de sua idade. Mesmo assim, ela manteve a dignidade. Em poucas semanas, Francisco e Mariana foram morar juntos. Os amigos de Francisco, inclusive você, o alertaram sobre aquela pressa de casar. Vocês, os amigos de Francisco, que estavam acompanhando de fora, logo perceberam que Mariana era bastante impulsiva. Fazia muita coisa sem pensar nas consequências, e não demorou muito para que aquela rotina se transformasse num martírio. Em poucas semanas eles descobriram o inferno. Ela tomava remédios psiquiátricos com bebidas alcoólicas. Passaram a discutir todos os dias, porque Francisco dizia que ela era muito irresponsável. Ela respondia: "Quem mandou se envolver com uma mocinha? Hahaha." E ria com um copo de uísque na mão. "Depois vamos falar quem é o responsável aqui," ela continuava. "Vamos falar quem é afinal o louco aqui, porque foi você quem largou sua esposinha, jogou tudo para o alto, seus anos de casamento, lembra?" Às vezes a briga terminava na cama, algo intenso e violento como Francisco jamais experimentara. Assim como numa espécie de redemoinho, eles eram atraídos para o epicentro trágico, pois, certa noite, após uma discussão violenta, Francisco saiu do apartamento dizendo que não voltaria nunca mais. "Nunca mais", ele repetiu. Ela não acreditou. Francisco passou 3 dias fora de casa, perambulando pela casa de amigos, inclusive a sua. Por isso você tomou conhecimento de todos os detalhes da sua aventura. No 4º dia ele ligou para Mariana e ela não atendeu. Ligou para o celular, mas apenas chamava e depois caía na caixa postal. No 5º dia ele foi ao apartamento. Tocou a campainha, nada. Ele não tinha chave. Foi até a portaria e perguntou se o porteiro a tinha visto. Ele respondeu que fazia tempo que não havia. Francisco então ligou para os familiares, para os amigos dela, e ninguém sabia de Mariana. Foi à delegacia, e quando os policiais foram com ele até o apartamento e arrombaram a porta, Francisco viu a casa do mesmo jeito que ele havia deixado. O mesmo copo sujo com o batom dela, as baganas de cigarro, uma camiseta dele no sofá. E, ao chegarem ao quarto,
A cena trágica se completou. Mariana caída no chão. Constataram que estava morta já fazia alguns dias. Na autópsia, eles foram mais precisos. Ela havia morrido na mesma noite que Francisco deixara o apartamento. Dali em diante, foram meses de sofrimento e angústia causados pela culpa. E, quando você olhou para minha mãe, ali, sentada naquela calçada, você pensou no seu amigo e teve medo de que as coisas pudessem se repetir com vocês. Não que minha mãe tivesse tendências suicidas, mas vocês estavam tão desorientados e tristes que você pensou que, se talvez algo parecido ocorresse, não seria um absurdo. Por isso você decidiu se aproximar da minha mãe, sentou ao lado dela e também não se importou que os carros passassem rentes a vocês. Então, você passou seu braço por cima dos ombros dela e disse: "Vamos para casa." E minha mãe te olhou com ternura e tristeza. Vocês se levantaram. Foram caminhando em silêncio. Não mais um silêncio apático, mas um que os confortava. Vocês estavam regressando do inferno. E quando chegaram em casa, ainda na sala, vocês tiraram a roupa e fizeram amor. Naquela noite, um tumulto de sensações misturadas ao desejo que vocês ainda sentiam um pelo outro, embora estivessem lacerados e doídos, tomou conta de vocês.